Olá, paz do Senhor Jesus a todos. Sou grata a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Demorei algumas semanas para poder conseguir esse momento, mas eu venho me alimentando dessa palavra desde o início desse mês, porque o Senhor Jesus tem trabalhado ela em mim e eu quero compartilhar isso com vocês. E eu sei que vai edificar a sua vida, porque tem feito isso na minha. Amém? A palavra se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. O Senhor Jesus está nos dando uma orientação de suma importância aqui para a nossa vida, como todas as orientações que Ele deu. Mas essa eu quero trazer para você de uma forma muito especial que o Senhor Jesus falou comigo. Aqui o Senhor explica para nós que os nossos olhos, eles são a fonte de informação da nossa mente. Tudo começa pela nossa forma de olhar, pelo olhar de como vemos as coisas. Há um ditado popular que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. E há um certo sentido nesse dito popular, porque os olhos, ele manda as informações para nossa mente, que vai dar a definição do que nós vemos, ou melhor, de como nós vemos as coisas, as situações e as pessoas ao nosso redor. Jesus, ele está nos ensinando que os olhos bons, ele nos capacita a enxergar valor daquilo que possuímos, valor nas pessoas que estão à nossa volta. Mas que os olhos maus, ele faz o contrário. Ele é capaz de embaçar até aquilo que é bom, até os dias bons. Os olhos maus são capazes de embaçar. Os olhos maus, eles distorcem valores e eles atribuem falsas percepções a respeito das pessoas à nossa volta. Quando os nossos olhos são bons, a tendência a valorizar as qualidades das pessoas são imensa. Mas quando os nossos olhos são maus, a gente acaba focando somente na negatividade de tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, quando os nossos olhos são bons, nós valorizamos o bem, nós focamos o bem, nós acabamos notando mais o bem do que o mal. E essa palavra, ela é de suma importância nesse momento em que nós estamos vivendo, num mundo de desigualdade, num mundo de muita crueldade, num mundo onde as pessoas usam o evangelho para se beneficiar, onde as pessoas cobram para pregar, onde as pessoas usam de ministérios para benefício próprio, onde os valores estão sendo distorcidos. Essa palavra é crucial para nós. E Deus, ele tem trabalhado ela em mim todo este mês, porque as situações em que nós passamos, em que nós vivemos, coisas que nós vemos acontecer no nosso dia a dia, que se nós não olharmos na perspectiva de Deus, nós vamos olhar com olhos maus e vai nos trazer desesperança e vai nos trazer falta de confiança em Deus, porque os olhos maus, ele faz com que a nossa vida se torne em trevas. É o Senhor que está nos ensinando. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então o Senhor está dizendo, tenha uma visão boa da vida. Foca os teus olhos, a sua visão, naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro. Porque se você não focar os teus olhos naquilo que é bom, todo o teu corpo estará em trevas. Nós temos que aprender a olhar as coisas na perspectiva de Deus.
Nós temos que aprender, colocar no nosso coração que Deus não perdeu o controle de nenhuma situação. Que o mundo não está do jeito que está, porque Deus perdeu o controle de forma alguma. Deus não perdeu o controle de nada. Deus apenas ele dá corda para as pessoas poder ter a oportunidade de se consertar, de mudar, de alinhar sua vida ao propósito dele. Ele vai dando corda para que as pessoas possam ter a oportunidade de conserto. Mas vai chegar o dia do juízo, em que Deus vai puxar essa corda. E a palavra diz que cada um vai receber segundo as suas obras. Então, quando a gente vê o engano no evangelho, quando a gente vê pessoas aproveitando-se da palavra de Deus para se beneficiar, ao invés de a gente olhar com maus olhos essa situação, a gente tem que olhar com bons olhos, entender que Deus ele não perdeu o controle da situação, que ele só está dando oportunidade para que a humanidade, para que os homens se consertem e obtenham a salvação. Deus não perdeu o controle de nenhuma situação. E às vezes a gente passa por situações e se pergunta: onde está Deus? Ele está dando oportunidade de conserto. Então o Senhor Jesus ele está nos dizendo: olhe a vida na minha perspectiva. E se eu tiver que dar um nome para este esboço, um tema, seria olhar com os olhos de Deus. É assim que nós temos que olhar. Por mais que o mundo esteja cruel, por mais que as pessoas estejam brincando com o evangelho, né? Mudando o evangelho, a verdade e mentira, e tantas coisas que a Bíblia já nos alertou, nós temos que olhar as coisas na perspectiva de Deus. Entender que Deus é o dono da situação, e quando Ele quiser mudar aquela história, aquele caso, aquela situação, Ele assim o faz, porque Ele é Deus, Ele é Senhor de toda situação, né? A visão espiritual, ela é a nossa capacidade de ver claramente o que Deus quer que vejamos. A visão espiritual, ela faz a gente enxergar o mundo sobre a perspectiva de Deus, sobre a vista de Deus. Mas esse discernimento espiritual, ele pode ser obscurecido pelo desejo de servir a Deus com propósitos, interesses e objetivos pessoais. Isso pode bloquear essa visão. É o que tem acontecido muito hoje. Muitas pessoas que eram pessoas realmente tementes a Deus têm perdido essa visão espiritual, dos olhos bons, de viver em luz, porque estão buscando no evangelho interesse próprio. E aí a visão se torna em trevas e todo o corpo se torna trevas. Nós não podemos perder essa visão. Servir a Deus é o melhor caminho para nós, né? E um olhar puro, o olhar limpo, é aquele que está fixado em Deus. Então os nossos olhos são luz quando a gente fixa em Deus e em tudo aquilo que Ele nos prometeu. E nós vamos precisar muito dessa palavra no mundo em que nós estamos vivendo, né? No mundo de tanto engano, de tanta mentira. Olhar as coisas na perspectiva, na visão de Deus é fundamental para que a gente não venha cair. E o Senhor Jesus ele já nos alertou de tudo isso que está acontecendo. Ele diz: filhinhos, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Olhe as coisas na perspectiva de Deus. Quando Jesus fala tem de bom ânimo, tenha a visão de Deus, tenha olhos de luz, Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Nós vamos vencer este mundo cruel, este mundo perverso, esse mundo de engano. Então, quando a gente entrar para cultuar a Deus, nós vamos olhar a luz do evangelho, nós vamos olhar com os olhos de Deus, nós vamos ter os nossos olhos de luz. Quando nós vivemos este mundo, vermos injustiça, nós vamos olhar com os nossos olhos de luz. Não vamos deixar que esse mundo nos contamine e nos tire, nos roube
a nossa esperança e a nossa fé, que é o de mais lindo que nós temos. Vamos fazer como Josué e Caleb, quando foram espiar a terra de Jericó com mais 10 espias. Os 10 chegaram lá, juntamente com, no total foram 12, né? Contando com Josué e Caleb. Os 10 chegaram lá e falaram: tem muralha, tem gigante, esse povo está pronto para a guerra, nós não somos nada para derrotar esse povo, nós não vamos conseguir. Chegou diante do povo e passou essa mensagem negativa para o povo de Israel. É uma terra de gigante, é uma terra de muralha, não tem chance para nós ali não. É verdade que manda leite e mel, mas as dificuldades para alcançar essa terra não está ao nosso alcance de vencer. Josué e Caleb se levantaram e disseram: ei, é verdade que tem muralha, é verdade que tem gigante, é verdade que o povo está pronto para uma guerra, mas é verdade também que quem nos prometeu é o nosso Deus. Quem nos prometeu é fiel para cumprir, é poderoso para derrubar a muralha, para derrotar gigante e para nos dar a terra prometida. E aquele povo perderam o seu tempo em murmurações, em desesperança, não conseguiram olhar com os olhos de Deus, não conseguiram manter os seus olhos na luz da promessa de Deus e não entraram na terra prometida. Daquela geração de Josué e Caleb, somente eles dois entraram na terra prometida, juntamente com uma nova geração que veio depois. Mas daquela geração não entraram, não desfrutaram da promessa, do plano de Deus. Que este mundo cheio de muralhas, cheio de gigantes, cheio de enganos, cheio de mentiras, não venha ser impedimento para que nós alcancemos a promessa de Deus. Planos de paz, planos de vitória é o que Deus tem para nós. Então vamos olhar a luz do Evangelho, vamos olhar a luz da promessa de Deus e nós seremos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, a intenção dessa palavra é renovar a sua fé, renovar a tua esperança. Não perca a visão boa da vida. Não deixa que os olhos maus distorçam valores e atribuem falsas percepções a respeito das pessoas à nossa volta. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e que a tua esperança seja renovada. Porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo, toda a sua vida será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo, toda a sua vida será em trevas. Que a luz do Evangelho repousa em nossa mente, em nosso coração e que possamos prosseguir firmes para o alvo. Eu posso te garantir que eu tenho passado muitas dificuldades, muitas lutas por conta desse simples atitude aqui de vir trazer para você o Evangelho do Senhor Jesus. Muito se levanta, muito levante contra mim. O inimigo tem travado uma batalha para me fazer desistir. Mas Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. E Deus não nos fez covarde, Ele nos fez soldados, prontos para a batalha. E por mais que a palmeira balança, ela não vai cair, porque a nossa fé está firmada em Cristo e os nossos olhos estão no Evangelho que o Senhor Jesus nos ensinou. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um final de semana abençoado, em nome de Jesus.